Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo ao canal Motivação na Fé. A Sexta-feira da Paixão, também conhecida como Sexta-feira Santa, é um dos dias mais solenes e reverenciados no calendário cristão. Marca a crucificação de Jesus Cristo e sua morte no Calvário, um evento que está no coração da fé cristã. Este dia não é apenas uma lembrança do sofrimento físico e espiritual de Jesus, mas também um momento profundo de reflexão sobre o amor incondicional e o sacrifício supremo feito pela humanidade. Na tradição cristã, a paixão de Cristo abrange os momentos angustiantes que ele enfrentou desde a noite anterior, no jardim do Getsemane, até a sua última respiração na cruz. A narrativa bíblica, rica em simbolismo e ensinamentos, oferece aos fiéis uma oportunidade de meditar sobre temas como redenção, sacrifício, sofrimento, perdão e, finalmente, a esperança na ressurreição. Em muitas igrejas ao redor do mundo, a Sexta-feira Santa é observada com atos de adoração que incluem a leitura das paixões, a adoração da cruz e, em alguns casos, a reconstituição da Via Crucis, relembrando as estações da cruz. Este dia convida os crentes a um recolhimento introspectivo, ao jejum e à oração, refletindo sobre o custo da salvação e a profundidade do amor divino. Ao nos aproximarmos da escuridão do túmulo, somos chamados a antecipar a luz da ressurreição, recordando que a morte não tem a última palavra e que a promessa da vida eterna é encontrada na ressurreição de Cristo. Mergulhamos nos eventos que culminaram na crucificação de Jesus, um período marcado por intensa traição, julgamento, sofrimento e, finalmente, sacrifício. Essa jornada, detalhada nos Evangelhos, não é apenas uma sequência de eventos históricos, mas uma profunda manifestação do amor redentor. A última ceia. A narrativa começa na véspera, com Jesus compartilhando a última ceia com seus discípulos. Nesse íntimo encontro, ele institui a Eucaristia, oferecendo pão e vinho como seu corpo e sangue, um prelúdio de seu sacrifício iminente. Esse momento de comunhão é interrompido pela sombria revelação de que um entre eles o trairia. O Getsemane. Após a ceia, Jesus se retira para o jardim do Getsemane, onde a angústia de sua missão pesa profundamente sobre ele. Nesse lugar solitário, ele ora fervorosamente, enfrentando a proximidade da morte, enquanto seus discípulos, vencidos pelo cansaço, dormem. É aqui que a solidão de Jesus se intensifica, marcada pela traição iminente de Judas. A prisão. A tranquilidade do jardim é quebrada pela chegada de Judas, acompanhado por uma multidão armada, enviada pelos líderes religiosos. A prisão de Jesus Cristo, um momento crítico nos eventos que levam à sua crucificação, é carregada de simbolismo e significado profundo, tanto em termos históricos quanto teológicos. Este evento, ocorrido no jardim do Getsemane, após a última ceia, é um ponto de inflexão na narrativa da paixão, onde as forças da traição, da fé e da entrega divina se entrelaçam de maneira complexa. Após compartilhar momentos íntimos com seus discípulos durante a última ceia, Jesus se retira para o Getsemane, um jardim na encosta do Monte das Oliveiras, para orar. Este jardim, cujo nome significa prensa de azeite, simboliza o imenso peso e pressão que Jesus estava prestes a suportar. Em meio à tranquilidade da noite, o destino da humanidade estava prestes a mudar. A prisão é iniciada com a chegada de Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos, que havia concordado em entregar Jesus às autoridades religiosas judaicas por 30 moedas de prata. Judas conduz uma multidão armada, enviada pelos principais sacerdotes e anciãos do povo, até Jesus. Ele identifica Jesus com um beijo, um ato de traição que se tornou um dos símbolos mais poderosos da infidelidade e da perfídia humana. Esse momento de traição não apenas inicia a série de eventos que levam à morte de Jesus, mas também destaca a vulnerabilidade e a solidão que ele enfrentou. Quando as autoridades se aproximam, Jesus enfrenta o momento com serenidade e autoridade, questionando a multidão sobre a necessidade de virem com espadas e porretes, como se ele fosse um criminoso. Mesmo nessa hora de traição e aproximação da morte, Jesus demonstra uma profunda compreensão de sua missão e uma entrega voluntária ao caminho que o Pai determinou para ele. É também nesse momento que ocorre um breve confronto, quando um dos seguidores de Jesus tenta defendê-lo com uma espada, cortando a orelha de um servo do sumo sacerdote.
Jesus, no entanto, repreende essa violência e cura o servo, reiterando seu compromisso com a paz e a redenção, não com a força e a retaliação. A prisão de Jesus destaca vários temas teológicos cruciais. Primeiramente, a soberania de Deus na salvação da humanidade. Apesar das aparências externas, a prisão não é um acidente, mas uma etapa necessária no plano divino de redenção. Além disso, a prisão sublinha o tema do livre-arbítrio humano e suas consequências, representado pela escolha trágica de Judas. Finalmente, revela a natureza do verdadeiro poder e reino que Jesus veio estabelecer, um não baseado na força ou na violência, mas na humildade, no sacrifício e no amor incondicional. A prisão de Jesus, portanto, não é apenas um evento histórico, é um momento carregado de significado espiritual, refletindo a profundidade do amor de Deus, a realidade do sofrimento humano e a promessa da redenção. Ela serve como um convite à reflexão sobre a natureza do discipulado, a realidade do pecado e a maravilhosa graça que é oferecida através do sacrifício de Cristo. Os julgamentos. Os julgamentos de Jesus Cristo que se seguiram à sua prisão no jardim do Getsêmani são episódios cruciais que revelam tanto a natureza humana quanto a soberania divina em ação. Esses julgamentos, ocorrendo em várias fases e perante diferentes autoridades, não apenas expõem as injustiças do sistema legal e religioso da época, mas também sublinham o cumprimento da missão messiânica de Jesus, conforme predito pelas Escrituras. O primeiro foi perante Anás. O primeiro encontro é com Anás, um ex-sumo sacerdote influente e sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Anás era uma figura central no establishment religioso judaico e detinha considerável poder político e religioso. Este julgamento preliminar, embora informal, busca encontrar acusações contra Jesus para justificar sua detenção e eventual condenação. Jesus é interrogado sobre seus ensinamentos e seus seguidores, mas ele responde apontando a publicidade de suas ações e ensinamentos, desafiando a legitimidade do processo secreto. O segundo, perante Caifás e o Sinédrio. Após o encontro com Anás, Jesus é levado a Caifás, onde o Sinédrio, o Supremo Conselho Religioso Judeu, reuniu-se para um julgamento noturno, o que violava as próprias leis judaicas que proibiam procedimentos legais desse tipo após o anoitecer. Aqui Jesus enfrenta falsas acusações, testemunhas contraditórias e um ambiente ostensivamente hostil. Caifás interroga Jesus sobre suas pretensões messiânicas, e quando Jesus afirma ser o Cristo, o Filho de Deus, Caifás o acusa de blasfêmia, um crime punível com a morte sob a lei judaica. No entanto, carecendo da autoridade para executar a sentença de morte, os líderes religiosos decidem entregá-lo ao poder romano. O terceiro é perante Pilatos. Pilatos, o governador romano da Judéia, representa a autoridade secular e é a quem os líderes judeus recorrem para executar a sentença de morte. Pilatos examina Jesus, buscando alguma justificativa para as acusações contra ele. No entanto, ele não encontra base para uma condenação e tenta repetidamente libertar Jesus, percebendo a motivação por inveja dos líderes judeus e a inocência do acusado. A multidão, instigada pelos líderes religiosos, clama pela crucificação de Jesus e pela libertação de Barrabás, um criminoso. Pilatos, numa decisão que mistura pragmatismo político e covardia, cede à pressão popular, lavando suas mãos em um ato simbólico de desresponsabilização e entrega Jesus para ser crucificado. E por último, perante Herodes. Em um episódio narrado apenas por Lucas, Pilatos envia Jesus a Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, que estava em Jerusalém naquele momento. Herodes, curioso para ver Jesus e esperando presenciar algum milagre, fica desapontado quando Jesus se recusa a responder às suas perguntas. Herodes e seus soldados zombam de Jesus, vestindo-o com uma roupa esplêndida como forma de escárnio, e o enviam de volta a Pilatos. Esse encontro, embora não resulte em um julgamento formal, destaca ainda mais o tratamento de Jesus como objeto de escárnio e divertimento, em vez de um acusado recebendo um julgamento justo. Os julgamentos de Jesus são momentos de profunda injustiça humana, onde a corrupção, o medo, a inveja e o poder político se sobrepõem à verdade e à justiça. Teologicamente,
Esses eventos são vistos como o cumprimento das profecias messiânicas e uma demonstração do amor e da soberania de Deus, que, mesmo diante da mais profunda injustiça, realiza o plano divino de salvação. Cada etapa dos julgamentos ressalta a integridade e a firmeza de Jesus diante de acusações falsas, sua compaixão pelos que sofrem e sua submissão voluntária ao sofrimento, evidenciando seu papel como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Depois de sentenciar Jesus à morte por crucificação, Pilatos ordenou que ele fosse flagelado. Esta prática cruel era comum antes das crucificações, como parte do processo de punição, destinada a enfraquecer fisicamente o condenado. A flagelação era brutal, envolvendo chicotadas com um flagrum, que poderia ter várias pontas com pedaços de metal ou osso, causando ferimentos graves. A flagelação de Jesus Cristo é um dos momentos mais intensos e dolorosos na narrativa da paixão, ocorrendo antes de sua crucificação. Este ato de violência física não é apenas um prelúdio ao sofrimento que ele enfrentaria na cruz, mas também um momento repleto de significado teológico e espiritual dentro do cristianismo. A flagelação era uma prática comum no sistema de justiça romano, geralmente precedendo a execução, especialmente a crucificação. Era realizada para enfraquecer fisicamente o condenado, tornando-o mais submisso ao sofrimento da cruz, e, paradoxalmente, para encurtar o tempo de agonia na crucificação, visto que a vítima já estaria gravemente debilitada. O procedimento envolvia o uso de um flagrum, um chicote com várias tiras de couro, às vezes incorporando pedaços de osso, chumbo ou esferas de metal. Esses instrumentos eram desenhados para infligir dor máxima, arrancando pedaços de carne do corpo da vítima a cada golpe. A flagelação ocorria até que o executor considerasse adequado, sem um número fixo de chicotadas, muitas vezes deixando o condenado à beira da morte. Havia crucis. Condenado à morte, Jesus é forçado a carregar a cruz até o local da execução, o Gólgota. Ao longo desse caminho, conhecido como Via Dolorosa, ele experimenta sofrimento físico e humilhação, caindo sob o peso da cruz, enquanto a multidão observa. Esse caminho tortuoso é um testemunho de sua determinação em cumprir sua missão redentora. A Via Crucis, também conhecida como o Caminho da Cruz ou a Via Dolorosa, é um aspecto central e profundamente simbólico da paixão de Cristo, representando o doloroso percurso realizado por Jesus, desde o local de sua condenação até o local de sua crucificação, no Gólgota. Este caminho não é apenas uma trajetória física, mas também uma jornada espiritual intensa, marcada por sofrimento, sacrifício e profundo amor. O início da jornada, após ser condenado à morte por crucificação por Pôncio Pilatos, Jesus é submetido a flagelações e zombarias pelos soldados romanos. Ele é coroado com uma coroa de espinhos e vestido com um manto púrpura, em um ato de cruel escárnio à sua reivindicação de ser o rei dos judeus. Essa preparação para a crucificação destaca o extremo sofrimento físico e a humilhação que Jesus enfrentou. O peso da cruz, Jesus é obrigado a carregar a cruz, o instrumento de sua execução, pelas estreitas ruas de Jerusalém até o Gólgota. A cruz era um símbolo de maldição e vergonha, e carregá-la era uma forma de execução romana desenhada para maximizar a humilhação do condenado. O peso físico da cruz, combinado com a exaustão e as feridas da flagelação, torna a jornada extenuante e dolorosa. As estações da Via Crucis. A tradição cristã identifica várias estações ao longo da Via Crucis, marcando eventos significativos na jornada de Jesus. Entre essas destacam-se: Jesus é condenado à morte. O ponto de partida, onde Jesus aceita sua condenação com serenidade e determinação. Jesus carrega a cruz. O momento em que Jesus assume o peso da cruz, simbolizando também o peso do pecado da humanidade. A queda de Jesus. Jesus cai sob o peso da cruz, evidenciando sua humanidade e sofrimento físico. Jesus encontra sua mãe, Maria. Um encontro cheio de dor e amor, refletindo a profunda conexão entre mãe e filho. Simão de Cirene ajuda Jesus a carregar a cruz. Simão é compelido pelos romanos a ajudar Jesus, simbolizando a participação humana no sofrimento de Cristo. Verônica limpa o rosto de Jesus. Uma mulher mostra compaixão por Jesus, limpando seu rosto suado e ensanguentado, deixando a imagem de seu rosto em seu véu.
Jesus cai pela segunda e terceira vez. Estas quedas sublinham a extrema dificuldade da jornada e a determinação de Jesus em completá-la. Jesus consola as mulheres de Jerusalém. Mesmo em seu sofrimento, Jesus encontra forças para oferecer palavras de consolo e advertência. Jesus é despojado de suas vestes, um ato final de humilhação antes da crucificação. Jesus é pregado na cruz e morre, o culminar de sua paixão e sacrifício. A crucificação de Jesus Cristo é um evento de profundas implicações teológicas e espirituais para a fé cristã. Este ato não apenas marca o momento da morte física de Jesus, mas também simboliza o ápice do seu sacrifício redentor, destinado a reconciliar a humanidade com Deus. A crucificação, enquanto forma de execução romana, era desenhada para maximizar a dor e a humilhação do condenado. No entanto, no contexto cristão, ela se transforma em um símbolo de amor, sacrifício e salvação. O processo da crucificação. Ao chegar ao Gólgota, lugar também conhecido como Caveira, Jesus é despojado de suas vestes e pregado na cruz. A crucificação era uma execução extremamente cruel e dolorosa, projetada para infligir um sofrimento prolongado. Os pregos eram geralmente cravados nas mãos, ou pulsos, e pés do condenado, e a cruz era erguida deixando o indivíduo suspenso. A morte na cruz poderia levar horas ou mesmo dias, vindo frequentemente através da asfixia, à medida que o condenado perdia a capacidade de sustentar seu corpo para respirar. As 7 últimas palavras. Durante sua crucificação, Jesus profere várias declarações significativas, conhecidas como as 7 últimas palavras. Essas palavras refletem seu amor pela humanidade, sua relação com o Pai e sua profunda humanidade diante do sofrimento. Incluem expressões de perdão, preocupação pelos outros, como sua mãe e o ladrão crucificado ao seu lado, desamparo e, finalmente, a entrega de seu espírito nas mãos do Pai. Essas declarações têm sido objeto de profunda reflexão e meditação ao longo dos séculos. A morte e o véu do templo. A morte de Jesus é marcada por vários eventos sobrenaturais, incluindo escuridão ao meio-dia e o véu do templo rasgando-se de alto a baixo. Este último sinaliza o fim da antiga aliança e o estabelecimento de um novo acesso direto a Deus, sem necessidade de sacrifícios de intermediação. A morte de Jesus marca o cumprimento das profecias messiânicas e inaugura uma nova era na relação entre Deus e a humanidade. A crucificação, embora um evento de extrema violência e sofrimento, é central para a fé cristã. Ela é lembrada e comemorada, especialmente durante a Semana Santa e, mais especificamente, na Sexta-feira Santa. Este dia é um convite à reflexão sobre o significado do sacrifício de Jesus, incentivando os fiéis a contemplarem o amor profundo de Deus e a responderem a esse amor com fé e gratidão. A crucificação revela a profundidade do pecado humano e a ainda maior profundidade da graça divina, oferecendo esperança e redenção a todos os que se voltam para Cristo. Obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou deste conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e familiares e não se esqueça de comentar abaixo compartilhando suas próprias experiências. Sua interação é valiosa e ajuda a espalhar a mensagem de esperança e fé. Continue a confiar em Deus e a buscar sua orientação em sua jornada espiritual. Obrigado por estar conosco. Até a próxima. Que a paz do Senhor esteja com você.